Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. A paz do Senhor, amém? Primeiramente, eu quero agradecer minha pastora, meu bispo, pela oportunidade, pela confiança. E enquanto eu estava sentada ali, o Senhor foi me trazendo algumas coisas na mente. E quando eu entrei aqui na Ebenezer, eu cheguei daquele jeito, né? Destruída por dentro. Passamos muitas coisas para chegar até aqui, mas eles me receberam a minha família de braços abertos. Eles cuidaram da gente com muito amor, com muita dedicação e têm feito isso até agora. E aí na primeira mensagem, acho que uma das primeiras mensagens que eu troquei com a pastora, eu falei: ai, pastora, agora eu tenho uma pastora, eu posso chamar de minha pastora. Então eu quero dizer que eu sou muito grata ao Senhor pela vida de vocês, que Deus continue abençoando vocês, que Deus continue usando a vida de vocês, que Deus venha fortalecer o ministério de vocês, para que vocês venham conduzir esse povo ao destino, né? Todos nós, em nome de Jesus, vamos chegar lá, em nome de Jesus. Glória a Deus. Queria que os irmãos abrissem a Bíblia de vocês no livro de Lucas, capítulo 24, verso 49. E quando eu recebi essa oportunidade, eu comecei a estudar e buscar, e não era o que eu tinha preparado, mas o Senhor, ao longo dos dias, Ele foi me direcionando para um outro lugar. E através da vida da pastora Carla, mais uma vez, no domingo, durante a roda, Ele testificou que era essa a palavra. Estamos no mês da metanoia, né? Mês de transformação. E eu creio que o Senhor vai falar com a gente aqui nesta noite, assim como Ele já falou muito comigo, enquanto eu estava ali estudando, e aprendendo e buscando. Ele ministrou muito a minha vida. Eu espero que alcance o alvo aqui dele nesta noite. Eu vou ler só o versículo 49, que diz assim: envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Aleluias. Irmãos, de um tempo para cá, quando eu vou orar, o Senhor, Ele começa a me tocar de uma forma e me trazer coisas à mente, tudo que está acontecendo, tudo que a gente tem visto nos dias de hoje. E o meu coração, ele começa a se angustiar, começa a se entristecer. E o Senhor fala para mim: filha, já não estamos mais no início do fim das coisas. A gente já está bem próximo do fim. São os últimos dias da igreja na terra. E a palavra do Senhor diz, assim como a pastora Carla falou no domingo, que o Senhor, Ele abreviaria os dias, porque não seria fácil de suportar o que viria pela frente. E a palavra do Senhor também nos diz que o amor se esfriaria por se multiplicar a maldade. Quando Ele fala isso, eu creio que não é só para quem está lá fora, mas o amor se esfriaria muitas vezes dentro da igreja. Muitas vezes a gente vê que o irmão não tem mais um cuidado com o outro irmão. O irmão está só olhando para si mesmo, buscando os seus próprios interesses, buscando as suas próprias conquistas. E muitas vezes a gente acaba deixando de olhar para o lado e olhar para o irmão e amar o irmão e amar o próximo. Porque amar quem a gente gosta é muito fácil, né? Mas quando Deus manda a gente amar aquele que a gente não tem intimidade, aquele que a gente nem conhece, aquele que muitas vezes falou mal da gente, nos traiu, quando Deus manda a gente amar esses, Ele fala que aí sim nós vamos ser testemunhas dele. Eu passei por situações, e um dia eu vou ter a oportunidade de contar esse testemunho aqui, mas eu passei por uma situação em um ministério anterior que me machucou demais, demais.
Mas foi necessário porque foi nesse momento que eu conheci Jesus. Eu estava no ministério anterior há mais ou menos 10, 13 anos. Eu fiquei lá. Mas se eu te disser que eu vim conhecer Jesus no profundo, quando eu saí de lá, vocês acreditam, irmão? Muitas vezes a gente vai no automático. Muitas vezes a gente abraça a obra e vai fazendo, mas às vezes nem percebe que está fazendo para o homem e não para Deus. E aí Deus, acho que encontrou a oportunidade e falou, não, peraí, eu vou permitir uma situação, porque eu tenho algo contigo. Eu vou fazer você descer. Eu vou fazer você me conhecer de verdade. Você vai ver quem eu sou. E o Senhor me levou, queridos. O Senhor me levou no pó. Mas foi tão grandioso o que Ele fez. Ele se apresentou para mim de uma maneira. E eu me apresentei para Ele de uma maneira assim que eu nunca imaginei que eu fosse me apresentar para Deus. Sem reservas, sem achismos, sabe? Sem nada, sem cargo, sem nada. Ali eu era uma pessoa totalmente destruída, pedindo a misericórdia e a graça de Deus para tentar continuar a caminhada, porque nem isso a gente tinha forças para fazer, meu marido. Mas Deus foi fiel. E aqui a gente está, nesse ministério abençoado, para a glória de Deus. Aleluias. Vamos lá, irmãos. O tempo já se avança. Mulher, quando começa a falar, não para mais. Aqui o Senhor, Ele deu uma ordem para os discípulos, né? Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Eu vou começar um pouquinho antes para os irmãos entenderem onde o Senhor quer nos levar nesta noite. No capítulo 4, capítulo 4 de Lucas, vai dizer que o João Batista, ele está pregando e está batizando as pessoas. E ele batiza dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos porque é chegado o reino do céu. Eu vos batizo com base no arrependimento, mas aquele que vem após mim é muito maior e muito mais poderoso para vos batizar no Espírito e com fogo. Quando João Batista olha para o final da fila, quem está lá? Jesus. E ele diz, Jesus, tu vens a mim? Eu que preciso ser batizado por ti. E Jesus fala, não, João. É necessário que se cumpra as Escrituras. Agora João Batista batiza Jesus, e quando Jesus sai das águas, a palavra diz que o céu se abriu, que o Espírito Santo desceu, e uma voz bradou do céu dizendo, este é o meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Agora Jesus é levado pelo Espírito para o deserto. Ele é tentado por 40 dias e 40 noites. Depois desse período, o poder do Espírito leva Jesus para Galileia. Agora um dos capítulos mais conhecidos, e eu quero enfatizar aqui nesta noite. A vida de alguém muito conhecido, Pedro. Você pode falar para o seu irmão nesta noite? Você é o Pedro desta noite. Você é o Pedro desta noite. Metanoia, mudança, transformação. E quando eu olho para a vida de Pedro, eu falo, meu Deus, como o Senhor transformou ele, Jesus. E eu creio que o Senhor vai nos transformar também. A palavra diz que Jesus começa o seu ministério agora, na Galileia. E ele vai pregando, ele vai ensinando, de certa forma, curando. E chega um momento que a multidão começa a seguir ele. Sua fama vai se espalhando e cada vez mais pessoas vão seguindo Jesus. Agora ele chega na praia de Tiberíades. E ele precisa entregar um sermão. Só que a palavra diz que a multidão o comprimia, o apertava, e ele precisava de mais espaço. Então ele avista 2 barcos. Um deles é o de... Irmãos, tinha 2 barcos, mas ele foi no de Pedro, porque Jesus já tinha um propósito na vida de Pedro. Ele sobe no barco de Pedro e fala, Pedro, eu preciso falar com o povo, mas eles estão me apertando.
me empresta o seu barco, vamos um pouquinho mais adiante para eu falar com o povo. E agora eu começo a imaginar Pedro, só no pensamento. Não é possível isso. Justo comigo. Pesquei a noite inteira, não peguei nada. Estou aqui preocupado, tenho que pagar meus impostos. E ele ainda escolheu o meu barco? Não é possível isso. Mas amém, Pedro foi e obedeceu. Quando Jesus terminou o sermão, ele olhou para Pedro e disse: Pedro, você pescou a noite toda, né? Sim, Senhor, eu pesquei a noite toda. Você não pegou nada, né, Pedro? Não, Senhor, não peguei nada. Está preocupado, né, Pedro? Tô, Senhor, estou preocupado. Ei, irmão, Deus sabe das suas necessidades. Deus sabe do que você precisa, sabe do que eu preciso. Fique em paz, Ele está cuidando de todas as coisas. Depois que Jesus faz essas perguntas, Jesus fala para ele: Pedro, lança as redes. E agora eu imagino Pedro de novo. Meu Deus, não é possível. Eu acabei de lavar as redes. Senhor, eu conheço esse mar aqui como ninguém. A pesca é minha profissão desde novo. Eu falei para o Senhor, eu pesquei a noite inteira e não peguei nada. Pedro, lança as redes. Ei, queridos, para de contender com Deus. A gente muitas vezes quer ensinar Deus a trabalhar. A gente muitas vezes quer falar para Deus: não, mas eu sei, eu fiz, é assim, é assado. Deixa Deus fazer do jeito dele. E Pedro, mais uma vez, obedeceu e lançou as redes. Conforme a tua palavra, lançarei as redes. Quando Deus fala, puxe as redes, imagina um pouquinho antes disso. Jesus assim, ó, só no pensamento. Peixes do mar da Galileia, eu vos dou uma autoridade agora. Venham para a rede de Pedro. Imagina isso, irmãos. Ele pescou a noite inteira e não pegou nada. Agora Pedro tenta puxar a rede e não consegue. E Pedro, bocudo, deve ter falado: meu Deus, a rede enroscou. Meu Deus, agora eu vou ficar sem rede. Deve estar cheio de sujeira, eu vou ter que tirar a rede agora e limpar tudo de novo. E Jesus falando: Pedro, puxe as redes. Quando Pedro vê a rede cheia de peixe, ele não acredita. E ele tenta puxar e não consegue. Ele tenta puxar e não consegue. De maneira que a Bíblia diz que o barco quase vai a pique. Ele olha um barco do lado e pede ajuda. Irmãos, entenda uma coisa. Tem bênçãos que virão sobre a sua vida, que atingirão outras vidas ao redor também. Não ficará só sobre a sua vida. Tamanha será a bênção que o Senhor fará. O outro barco vem, ajuda Pedro, eles conseguem pegar. Chega na praia, Jesus olha para Pedro e fala: e aí, Pedro? Tá tudo bem agora? Jesus, afasta-te de mim. Sou um homem pecador, não sou digno. Pedro, vai lá. Vende os peixes, paga os impostos. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Larga tudo, Pedro. Larga tudo para me seguir. Porque até aqui você pescou peixes. Mas a partir de hoje te farei pescadores de homens. Pedro, até aqui você pescou peixes vivos, Pedro. Mas a partir de hoje te farei pescar homens mortos espiritualmente para que eu traga a vida. Assim Pedro faz. Oh, aleluia, glórias. Deus fiel. E assim Pedro largou tudo para seguir Jesus. Capítulo 6 de Lucas vai dizer que a essa altura o Senhor já tinha escolhido os 12 para caminhar com eles, 12 discípulos, né? E eles vão seguindo Jesus. E Jesus segue ensinando, segue curando, segue restaurando, segue libertando. Jesus vai fazendo grandes coisas. E eles vão contemplando tudo, irmãos. Imagina, eu fico pensando, às vezes eu fico viajando, eu falo: meu Jesus, que coisa linda caminhar do seu lado devia ser, né? De ver assim de perto.
Jesus acalmando a tempestade, Jesus multiplicando o pão, Jesus dizendo, mar, vento, aquieta-te. Jesus andando sobre as águas. Ai, meu Deus, eu começo a viajar. Oh, coisa linda. Ai, aleluia. Agora, Jesus está a pregar em Cafarnaum. Para a mesma multidão que ele havia alimentado na Galileia, quando ele multiplicou os pães e os peixes. Mas Jesus percebeu que a multidão ela estava atrás de um pão físico, de se alimentar fisicamente. Eles esperavam o maná, assim como foi no tempo de Moisés. Mas Jesus queria ensinar para eles que não é só de pão físico que se vive, mas da palavra. E Jesus dizia para eles, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão que desceu do céu. Só que eles começam a olhar para Jesus e achar aquele discurso muito duro e difícil de suportar. Então, eles decidem parar de seguir Jesus. E Jesus olha para trás, olha para os 12 e fala, ei, e vocês? Querem se retirar também? Ah, Deus. É um dos versículos que eu mais amo. Jesus. Quem vai olhar para Jesus e vai responder? Ah, Rabi, para onde nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Para quem iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? Deus, aleluias. Glória a Deus. Passado um tempo, Jesus agora está orando com seus discípulos. E Jesus pergunta para eles assim, quem o povo diz que eu sou? E eles respondem, uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, ou algum dos profetas que ressuscitou, que reviveu. E Jesus olha para eles e fala assim, e vocês? Quem eu sou para vocês? Quem Jesus é para você, irmão? Quem Jesus? Vocês conseguem responder isso para você mesmo? Quem é Jesus para você? Glória, e Pedro mais uma vez vai responder, tu és o Cristo de Deus, o ungido, nosso Messias enviado. Glória a Deus. Agora passa um tempo, Jesus toma consigo os 12 discípulos. E agora nós vamos para o capítulo 18 de Lucas, verso 31. Glória a Deus. Jesus diz assim para os discípulos, estamos subindo para Jerusalém, e se cumprirá com o Filho do Homem tudo que foi escrito pelos profetas. Pois ele será entregue aos gentios, que haverão de ridicularizá-lo, insultá-lo, cuspir-lhe, e depois de espancá-lo, o matarão. Mas ele ressuscitará ao terceiro dia. Todavia, eles não entenderam nada disso. Essas palavras lhe eram obscuras e não compreendiam o que era lhe dito. Jesus estava tentando preparar eles, irmãos, para o que estava para acontecer. E aí, enquanto eu estudava isso, o Senhor falava para mim, e vocês? Estão preparados? Será que a gente está preparado para a volta de Jesus mesmo? Ou será que a gente tem buscado só as coisas terrenas, as nossas conquistas, os nossos sonhos? Será que a gente tem buscado, de fato, primeiramente o reino, como a palavra nos ensina? Isso me confrontou também. Agora, no capítulo de Lucas, capítulo 21 de Lucas, o Senhor vai falar sobre o dever de vigiar. E ele vai dizer assim para a gente, cuidai de vós mesmo, não aconteça que o vosso coração se encha de devassidão, embriaguez e preocupações da vida. E aquele dia vos surpreenda com uma armadilha, porque ele virá sobre todos que habitam na face da terra. Vigiai, pois, orando em todo o tempo. Vigiai,
pois, orando em todo o tempo, para que possais escapar de todas essas coisas que haverão de acontecer e ficar em pé na presença do Filho do Homem. Vigiai e orai, para que vocês consigam suportar o que está por vir. Buscar primeiro as coisas do reino. Oh, aleluia. Agora Jesus participa da última ceia com os discípulos. Jesus se alegra com eles, eles ceiam, eles cantam, e Jesus lava os pés de cada um deles. Só que Pedro mais uma vez vai dizer: os meus pés? Tu não lavarás meus pés. E Jesus: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não tem parte comigo. Aí Pedro vai dar uma resposta: ah, Jesus, então não lava só os pés, não. Lava as mãos, lava a cabeça, lava o corpo inteiro. Oh, aleluia, glória a Deus. Agora Judas sai para entregar Jesus. E no capítulo 13 de João, a partir do verso 33, o Senhor vai dizer assim: filhinhos, não somos só servos, nós somos filhos. Tantas vezes a gente se apresenta a Deus como servo, né? Mas às vezes Ele é só o nosso Abba. É o nosso Abba, é o nosso Pai. E Ele fala assim: filhinhos, estarei convosco apenas mais um pouco. Vós me procurareis. E como eu disse aos judeus, também vos digo agora: para onde eu vou, não podereis. Eu vos dou um novo mandamento, que ameis uns aos outros, assim como eu, que também vos amem uns aos outros. Nisto todos saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. É o maior dos mandamentos. Se não tem amor, irmão, não tem nada. Se não tiver amor, o resto é em vão. Nisto saberão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou agora não pode ir comigo, mas porém mais tarde me seguirás. E Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. E Jesus respondeu: darás a vida por mim? Pedro, ainda que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Aliás, Pedro, Satanás pediu para peneirá-lo como trigo. E eu roguei ao Pai por ti, para que a tua fé não esmoreça. Pedro, Simão, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aqui Jesus deixou claro para Pedro que ele ainda não estava convertido. Mas Jesus sabia do chamado e do potencial de Pedro. Às vezes a gente olha e fala: meu Deus, sou tão fraco, sou tão falho. Mas deixa eu te dizer uma coisa: isso não anula o chamado de Deus na sua vida. Deus não errou quando te chamou. Ele não errou o endereço. Foi você. Era para ser você mesmo. E Ele consegue ver muito mais além do que a gente consegue ver. E Ele diz: ei, é com você. É com você. É com você. Glória a Deus. Jesus é traído. Os soldados vêm para levar Jesus. Pedro, mais uma vez, na sua impulsividade, fere a orelha de um deles. E Jesus repreende ele mais uma vez. Pedro, não entendeu nada ainda, né, Pedro? Não é na força do teu braço. Não é do teu jeito, Pedro. Não entendeste o meu propósito, Pedro.
Enquanto estão levando Jesus, a Bíblia diz que Pedro o seguia de longe. Era assim que Pedro estava. Achava que estava perto, achava que estava pronto, mas ainda estava longe. E foi o que eu falei aqui no começo. Eu fazendo a obra achando que estava. Não, irmãos, eu estava longe. Eu estava longe. Agora, no versículo 22 de Lucas, o Senhor vai dizer que Pedro negou Jesus por 3 vezes. E na terceira vez, quando ele nega, Jesus olha para ele e o galo canta. Enquanto eu li essa passagem, eu chorava, porque quantas vezes a gente negou ele? Não como Pedro, mas em atitudes, em comportamentos, em situações, em sentimentos. Quantas vezes o Senhor uma vez me ministrou: ei, você vai me crucificar de novo? Você vai me botar naquela cruz de novo? Está na hora de dar testemunho, crente. Está na hora da gente começar a dar testemunho. Porque muitos lá fora olham e falam: meu Deus, para ser crente assim, Deus me livre, estou fora. Isso é uma vergonha, irmãos. Isso é uma vergonha, a começar por mim. Que o Senhor nesta noite possa nos fazer recalcular a rota. Que o Senhor nos ajude a ajustar o que precisa ser ajustado. Oh, aleluia! Glória a Deus. Agora Jesus é açoitado, condenado, crucificado. Jesus é morto e Pedro não estava lá. Pedro não estava lá. Aquele que falou que daria vida por Jesus não estava lá. Jesus ressuscita, aparece para Maria Madalena. Jesus agora encontra 2 discípulos no caminho de Emaús. Eles ficaram tristes com o que tinha acontecido, mas se esqueceram da promessa. Saíram de Jerusalém. Mas quando eles conseguem ter uma noção de que eles estavam falando com Jesus, eles se alegram. E o que eles fazem? Muitas vezes a gente vai tentar sair, mas Jesus vai falar: não, pá, volta. Não é para sair de Jerusalém. Oh, glórias. Deus é misericordioso ainda, irmãos, com a gente. Glória a Deus, aleluia. Agora Jesus aparece aos discípulos. E agora eu vou voltar aqui para Lucas, capítulo 24. Glória a Deus. E aí Jesus vai dizer assim: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: está escrito que o Cristo sofreria e ao terceiro dia ressuscitaria dentre os mortos, e que em seu nome se pregaria o arrependimento para perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Jesus deixou um direcionamento para eles ficarem em Jerusalém. E o que Pedro faz? Mais uma vez, Pedro volta a pescar. E ainda pior, leva mais 6 com ele. 6 discípulos o acompanham. Olha a responsabilidade que a gente carrega para o bem e para o mal. Será que Jesus pode dar bom testemunho de ti? De mim? Ou será que ele tem contemplado coisas que não têm agradado ele? Que tem envergonhado?
Oh, Deus. Nos converte mesmo, Jesus. Eles vão para longe de Jerusalém. Voltam para o mesmo lugar, para a mesma praia onde Jesus chamou Pedro. Passaram a noite inteira pescando e não pescaram nada. Parece até o mesmo filme, né? Só que quem estava esperando eles na praia? Irmãos, não volte para onde Deus já te tirou. Não retroceda, não olhe para trás, irmãos. Pedro, fica em Jerusalém, Pedro. Agora Jesus vê que eles não pescaram nada. E Jesus fala para eles lançarem as redes novamente. E aí o que acontece? Mais uma vez, eles pescam muitos peixes. Só que uma coisa me chamou a atenção enquanto eu estava lendo essa passagem. Jesus mandou eles lançarem as redes. Só que a palavra diz que Jesus já estava esperando eles com o quê? Jesus já tinha o peixe, já tinha o pão e já tinha a brasa. O Senhor sempre nos espera com palavra, com provisão e com Espírito Santo, com fogo. Eles comeram e agora Jesus vai fazer uma pergunta para eles. Para eles não, desculpa, para Pedro. Eles se alegraram e agora ele vai virar para Pedro e vai perguntar assim: Simão, filho de João. Jesus chamou ele de Simão. Quando Jesus chamou Pedro pela primeira vez, o nome dele era Simão. E Jesus mudou para Pedro. E aí Jesus fez ele lembrar as suas raízes, da onde Jesus tirou. Simão, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Jesus disse, então cuida dos meus cordeiros. Agora Jesus mais uma vez pergunta, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Pedro agora se entristeceu, porque ele havia perguntado pela terceira vez. E respondeu, Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que eu te amo. Jesus disse, então cuida das minhas ovelhas, Pedro. Aqui foi a restauração dele. Glória a Deus, aleluia. E aí eles voltam para Jerusalém. A Bíblia diz que eles voltam com alegria e continuamente no templo oravam e adoravam a Deus. E agora vem a melhor parte. E de repente, ouviu-se um som que veio do céu, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Queridos, o que eles estavam fazendo lá? Conversando? Brincando? Rindo? Orando. Vigiai em orar. Vigiai. Guarda os teus pés quando entrares à casa do teu Deus. Meu Deus, entendam isso. Muitas vezes o diabo rouba a gente aqui dentro mesmo. Quando você entrar na casa do Senhor, e isso serve para mim também. Vigia, irmãos. Guarda a tua mente, fala para o Senhor levar cativo ao governo dele. Não é só mais um culto. Não é só mais um. E se for o nosso último culto? O que a gente serviu? O que a gente entregou para ele? Às vezes a gente entra e sai do mesmo jeito por culpa nossa. Às vezes eu olho dali e eu vejo a pastora aqui, ó, só falta misericórdia. Falo, Jesus tem misericórdia de nós. Ah, Senhor, desperta a tua igreja. Às vezes eu olho e falo, meu Deus, o que está acontecendo com a tua igreja? Está todo mundo distraído. E eu falo de mim também, gente. Corta aqui primeiro.
E eu falo, Deus, tem misericórdia de nós, porque a tua igreja está dormindo. A pastora Carla, que muitas vezes o bispo também, se matando, tentando chamar atenção, tentando fazer a igreja adorar. E a igreja está como? Que é isso, gente? O culto não é para eles, não. O culto não é para o nosso ego, não. A gente não vem aqui só para buscar as coisas materiais, não. Não é como eu ouvi a pastora Carla uma vez, eu achei incrível. Não é só as mãos que a gente tem que buscar, não. É os pés também. Primeiro a gente dá, para depois receber. Primeiro a gente age, para depois Deus reagir. Quando a gente chega aqui, eu creio que Deus ele tem tudo preparado para a gente. O que vai depender do que Ele vai entregar é o que a gente vai entregar primeiro. E aí, quantas vezes eu acho que Deus olha e fala, meu Deus, eu tinha tanto para derramar. Eu tinha tanto para entregar. Mas um estava ali distraído, o outro estava ali dormindo, o outro estava conversando. Meu Deus do céu, no celular. Senhor, tem misericórdia da tua igreja. Como está a igreja que o Senhor vai vir buscar, irmãos? Senhor, tenha misericórdia de nós. Agora a palavra diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. A promessa se cumpriu. Eles ficaram em Jerusalém e foram revestidos. Revestidos de poder. Por quê, irmãos? Porque Deus sabia que não seria fácil. Não seria fácil suportar tudo. E Deus entendeu que mesmo, ainda que eles tenham andado com Jesus, ainda que eles tenham visto grandes coisas, ainda que eles tenham contemplado grandes milagres, Jesus sabia que não seria fácil. Jesus sabia do poder do inimigo, da fortaleza dele. E sabia que ele viria com os 2 pés para cima da igreja. E se não houvesse o revestimento do céu, eles não iriam suportar. E assim é na nossa vida também. Assim é na nossa vida. Agora, depois de cheios, de revestidos, Pedro levanta e começa a pregar com autoridade, coisa que ele não fez até então. E Pedro pregava com autoridade, irmãos. E só naquela pregação, 3.000 almas se renderam para Jesus. Aleluia! Oh, glórias! Aleluias! Aleluias! É isso que o Senhor espera de nós. Toma posse dessa autoridade, irmãos. Que nessa noite nós sejamos revestidos de poder. Que toda frieza espiritual, que toda incredulidade venha cair por terra. Que tudo aquilo que te aprisiona, que te impede de romper, de avançar, seja quebrado nesta noite, em nome de Jesus Cristo. Não para nossa glória, mas para que o nome dele seja glorificado. Para que vidas sejam alcançadas através da sua vida. Em nome de Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Ah, Jesus, tu és fiel, Senhor. Agora eu finalizo aqui, irmãos. Pedro tinha uma das personalidades mais complexas e marcantes também. Assim somos nós. Intenso, inconstante, impulsivo muitas vezes. Quanto a gente age sem pedir direção, discernimento para Deus. Quantas vezes a gente vai no impulso, faz. Depois quebra a cara e fala, Jesus, me perdoa. Quantas vezes Jesus fala, mais uma vez. Não vigiaste, não oraste, não buscaste. Mas Deus é misericordioso. Mas além dessas qualidades que eu citei aqui, desses defeitos, Jesus enxergou muito além disso.
Jesus conseguiu ver o Pedro capaz de liderar uma igreja. Pedro transformou-se de um homem assustado em um mártir destemido. Agora, revestido de poder, Pedro prega e 3 almas se rendem. Pedro segue o propósito, faz grandes obras, ganha muitas almas para Jesus. Mas Pedro não foi poupado das provações, perseguições, dos açoites, das prisões, da humilhação, da traição, do abandono. Mas agora, revestido de poder, sabe o que ele faz? Aquilo que Jesus falou para ele lá no começo. Agora Jesus fortalece os irmãos. Ah, Deus. Aleluias. Que o Senhor nos fortaleça nessa noite. Que o Senhor nos converta verdadeiramente. Que o Senhor nos revista do seu poder. Agora Pedro é preso e levado para ser morto. Olha só, gente, a diferença do Pedro lá do início, que negou Jesus. Agora Pedro diz assim: vai me matar? Pode me matar. Hoje eu não nego mais. Hoje eu não nego mais o meu Jesus. Eu não sou mais aquele Pedro de ontem. Ah, vai me matar? Pode me matar. Vai me crucificar? Pode me crucificar, mas não me crucifica como meu Senhor. Pode me crucificar de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele morreu. Ah, Deus, que loucura é isso? Olha o que um revestimento faz. Olha o que um revestimento faz. Pedro, tu és rocha. Pedro, tu és fragmento. Pedro, tu és forte. E a palavra diz: tudo posso naquele que me fortalece. Todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Operando ele, quem impedirá? Eu sou a primeira que preciso desse revestimento, irmãos. Se alguém sentiu Deus falar ao seu coração, se alguém sente que precisa desse revestimento, queria pedir aqui a permissão da pastora. Vem até aqui à frente. Você que quer, que anseia ser batizado pelo Espírito Santo. Você que necessita desse revestimento, dessa força para prosseguir, para suportar, não só a vinda dele, mas as dificuldades que tem vivido até aqui, os problemas que tem enfrentado. Muitas vezes a gente quer parar, quer desistir, mas nessa noite o Senhor está falando para a gente, está dando mais uma chance. Ei, é para ficar em Jerusalém, não é para sair. Aleluia, ela basta. Oh, aleluia. Eu queria pedir para nossa pastora orar por nós. Glória a Deus. Eu vou orar.